Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, você tem um encontro marcado comigo logo após os Pingos dos Is e pode assistir todas as entrevistas do nosso programa no canal do YouTube da Jovem Pan e na Panflix. No programa de hoje, eu recebo o presidente eleito da OAB Subseção São José dos Campos Paraibuna, o advogado Felipe Alciprete. Felipe, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Muito agradeço de coração o convite, é uma honra estar aqui com você e também com todos os telespectadores. Ô Felipe, eu já começo a nossa entrevista, fazendo menção à sua juventude. O presidente mais jovem eleito nessa instituição, que tem a antiguidade como garantia dos direitos constitucionais, e eu quero saber como é que você chegou ao direito. Desde criança, você foi chamado para o direito? Na realidade, eu tenho um histórico familiar. O meu pai, Paulo Alciprete, ele é formado em Direito, ele nunca falou tanto para mim, como meu irmão, como minha irmã, que os dois também são advogados, meu irmão e minha irmã, ele nunca direcionou, você tem que fazer determinado curso. Mas a gente tem uma inspiração dentro de casa, obviamente, acompanhar todo o trabalho que ele vem desenvolvendo durante toda a trajetória dele. Ele não é advogado, mas é formado em Direito, então tive uma inspiração ali dentro de casa, iniciei o curso de Direito, tinha 17 anos à época, também porque os meus irmãos, que é o Lucas Alciprete, a Ana Paula Alciprete, também seguiram essa jornada aí do direito, então tive grandes inspirações dentro da minha casa. E você deu continuidade aos estudos, é mestre em Direito e agora colocou o seu nome à disposição da classe para representá-los na OAB. Como é que foi esse desafio? Você foi chamado a servir a sua classe há quanto tempo? Olha, assim que eu passei no exame de ordem, peguei a carteira da OAB lá em 2012, eu procurei a instituição de classe, pois eu tinha uma dificuldade muito grande de como iniciar a carreira. Sendo muito sincero, não sabia preencher uma guia para protocolar um processo, fazer gestão de escritório, falar no microfone, tinha uma trava muito grande em relação a isso. Aí eu procurei a instituição de classe lá em 2012, à época era presidente o Dr. A. Silvia, e disse que estava com dificuldade nesse início e queria iniciar os trabalhos na OAB. Aí assim que iniciei os trabalhos na OAB, levando essas dificuldades da jovem advocacia, assumi o cargo de vice-presidente. 6 meses depois, assumi o cargo de presidente da Jovem, fui reconduzido na outra gestão, que era o Dr. Rodrigo Canelas, a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, começou a mudar um pouco o cenário, pois por conta do trabalho que eu desenvolvia, eu fui chamado para ser coordenador do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte da Jovem Advocacia. Então eu representava a OAB São Paulo nas 17 subseções aqui do Vale do Paraíba, Serra e Litoral. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de levar para a Jovem Advocacia, começou a mudar muito a minha carreira, até mesmo por conta das palestras que eu iniciei, destacando essas dificuldades que os jovens tinham que superar. Aí eu comecei a ir também um pouco para a área acadêmica, pois começou a levar para dentro da sala de aula, aí eu fiz especializações, 2, tenho um mestrado, 2 livros publicados, e com isso, com o nome em destaque, comecei a ser muito mais acionado. Aí na outra gestão, que é do Dr. Klaus, fui chamado para ser diretor adjunto e presidente da Comissão de Cultura e Eventos. E o nome já estava sendo cogitado, até mesmo para participar de diretoria, já tinha diversas conversas. Aí quando foi na gestão que está hoje, o Dr. Marcelo Cajura, que é o atual presidente, numa conversa que tivemos, decidimos que ele seria o candidato a presidente e eu vice. Então já vem de uma construção dessa trajetória da advocacia vinha acionando. E de uma vivência institucional também, Sim, 12 anos. Você vê na OAB essa plataforma importante, não só para a prática do direito, mas para a garantia do direito da população, não? Sim, com certeza. A OAB ela tem um papel institucional necessário para a sociedade, até mesmo algo indispensável à administração da justiça, está descrito isso
na Constituição Federal, então é algo que eu tenho um amor por essa instituição, até mesmo do impacto que ela causa também na sociedade. Agora, Felipe, nós estávamos falando, né, nos bastidores, né, sobre essa mudança, né? O país hoje vive, de uma certa forma, uma insegurança jurídica, né? Porque muitas vezes o judiciário precisa legislar, né? E o legislativo, até de uma forma abrupta, quebra leis que, quando se sente confrontado pelo judiciário, né? Como é que você vê esse momento e qual a importância de instituições como a OAB? Eu vejo como necessária para todas as discussões que temos na sociedade, principalmente sobre esses aspectos, sobre a questão do poder judiciário, legislativo e também executivo. Eu acredito que as instituições elas precisam ter um diálogo aberto, pois precisamos somar até mesmo para entregar um serviço de qualidade para a sociedade. Então eu vejo que a OAB ela tem que ir, em um português mais claro, para as ruas, no sentido de se posicionar frente tanto aos assuntos relacionados como a advocacia, bem como a cidadania, pois é um papel da nossa instituição. Então, o que eu vejo como papel da OAB em relação a isso é se posicionar de forma técnica, até mesmo uma criação que iremos fazer, na verdade, uma ampliação da Comissão de Estudo Científico para atingir isso. Nós vamos estar falando sobre isso, que foi uma das questões que você levantou. Eu não sei se eu posso chamar de um plano de governo, um plano de ação, né, para uma eventual presidência, no caso que Sim. Você vai começar a exercer, é a ampliação dessa comissão, né? Isso, que vai ao encontro dessa discussão, que a OAB ela precisa estar se posicionando sempre que necessário, só que esse posicionamento precisa ser para somar, para entregar um conteúdo de qualidade, até mesmo para colaborar com as instituições em eventuais direcionamentos. A gente precisa demonstrar, tanto para essas instituições como para a sociedade, que a OAB ela tem esse papel fundamental, até mesmo por conta de eventual excesso do Poder Judiciário, excesso do Legislativo, bem como do Executivo. Mas o Conselho Nacional de Justiça já não faz esse papel? Sim, faz. Só que acreditamos que precisamos fazer também, até mesmo por conta que a OAB, a advocacia, ela leva a voz do cidadão frente aos assuntos que se faz necessário o posicionamento da OAB. Então acreditamos que o CNJ, por exemplo, ele faz, Conselho Nacional de Justiça, essas ponderações em relação ao judiciário. Só que nós precisamos fazer frente a todas as instituições. Até porque é a porta mais próxima do cidadão, né? Aí, nesse sentido, a OAB São José dos Campos, ela dispõe de atividades sociais no que tange ao acesso gratuito à justiça para a população mais carente? Sim, o que, até mesmo pegando esse acesso à justiça, até no sentido amplo da palavra, sempre destaco isso, até mesmo lá na gestão, que essa questão da discussão do acesso à justiça, a gente tem que buscar não apenas e tão somente o Poder Judiciário, mas o acesso à justiça em qualquer tipo de tratativa, por exemplo, uma tratativa numa negociação extrajudicial, uma tratativa numa assembleia de condomínio, numa delegacia, tudo isso é um acesso à justiça do cidadão. Então, acreditamos nesse sentido que a OAB ela precisa ter uma atuação. Em relação às atividades que desenvolvemos, fazemos bastante atividades sociais. Vou dar um exemplo bem por cima, pois é bem profundo este assunto, até mesmo recebemos uma premiação estadual por isso, que é da Comissão das Mulheres Advogadas, que fizeram um projeto que é o Ponto de Partida, que reuniram todas as advogadas da Comissão das Mulheres Advogadas na rodoviária velha, conhecida aqui em São José dos Campos, orientando as mulheres como fazer as atuações relacionadas à violência contra a mulher. Então, é um papel da OAB diretamente com a sociedade. Então, tem esses projetos sociais. Agora, em relação ao acesso ao judiciário, aí tem um trabalho da Defensoria Pública. A Defensoria Pública que faz essa triagem do acesso à justiça relacionada ao Poder Judiciário. A OAB ela tem um convênio. Ela tem um convênio de assistência judiciária que tem uma triagem que todo é feito, em São José dos Campos, feito até mesmo pela Defensoria, e em Paraibuna é a própria OAB que faz essa triagem. Então também tem relacionado ao acesso ao Poder Judiciário. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o presidente eleito da OAB, subseção São José dos Campos, Paraibuna, Felipe Alciprete.
A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência da TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do país, Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje, eu recebo Felipe Alciprete, presidente eleito da OAB Subseção São José dos Campos, Paraibuna. Felipe, durante a sua campanha, você afirmou que por meio da sua gestão, você quer unir ainda mais os advogados, né, transformando essa união na maior união da classe advocatícia do estado de São Paulo. Isso é possível? E quais são os caminhos para ir a esse objetivo? Sim, eu acredito que é possível. Eu acredito muito nisso, pois tivemos uma prova prática neste pleito eleitoral. É a segunda vez na história das eleições da OAB de São José dos Campos que temos chapa única. Então eu fui eleito através de uma real união da advocacia. Outros candidatos que vieram em uma outra eleição, posso até citar o nome, o Dr. Márcio Mendes, a doutora Neuza, eles vieram candidatos e ambos disseram que chegou minha hora, queriam me apoiar e me apoiaram, e com isso todos na advocacia viram que estava tendo uma união enorme e não saiu nenhum outro nome para vir contra a nossa candidatura. Então eu acredito que esse projeto de trazer a maior união da advocacia da história aqui na nossa cidade já iniciou no pleito eleitoral. Isso é possível? É sim, trabalhando de forma descentralizada, demonstrando que a gestão na OAB ela não se resume apenas e tão somente a 5 integrantes de diretoria, que quem impulsiona todos os trabalhos na OAB são as comissões. Hoje temos 55 comissões e aproximadamente 1.400 membros, em torno de 6.000 advogados. Então a gente vê que na OAB, de fato, a advocacia está participando de forma ativa. Então eu acredito que é possível e já iniciamos no pleito eleitoral fazendo isso. Ô Felipe, e nós temos também, né, a cidade de Paraibuna representada, né? Ou seja, são duas cidades completamente diferentes, né, com realidades diferentes, mas que mantêm a mesma associação de classe, né? Como é que é lidar com essa diferença? Olha, eu fiquei muito feliz nesta gestão de participar de forma ativa, inclusive indo todos os meses para Paraibuna, até mesmo para conhecer, por exemplo, a assistência judiciária que é feita pela própria triagem da OAB, as necessidades da advocacia do local, e também as demandas que eles traziam para nós para reivindicar, por exemplo, através de uma negociação no Poder Judiciário. Então eu acredito que a conversa entre as duas cidades está fluindo de uma forma muito saudável, até mesmo porque todos os meses estamos também de forma presencial lá em Paraibuna. Então eu acho que está dando muito certo. Felipe, eu vou falar de um tema sensível agora, que é sobre a defesa das prerrogativas dos advogados, né? Que é também o tempo todo um assunto que vem à voga e que precisa de um protagonismo maior do representante de classe. Como é que você vai lidar com essas questões? Eu gosto muito desse assunto. Desde quando fui aprovado na OAB, eu trabalho de uma forma estudando os regramentos da advocacia, o Estatuto da OAB, o Código de Ética e os provimentos. E eu vi que é extremamente necessário a própria advocacia entender que o advogado que está no ato naquele momento, ele é o primeiro defensor dos direitos e prerrogativas e posteriormente ele aciona a OAB. Até mesmo por conta disso que iremos conseguir combater eventual confronto relacionados aos nossos regramentos. E como que pretendemos fazer isso, trazer isso na prática? Com a Escola de Prerrogativas. Iremos implementar isso. Iniciou um projeto piloto nessa gestão, vai ser reativada essa escola que já teve no passado, e iremos trazer casos práticos para a advocacia demonstrar o que deve ser feito numa real situação. Seria como a construção de um núcleo de prática jurídica? Exatamente isso, relacionado a direitos e prerrogativas.
com audiências simuladas, demonstrando qual vai ser o momento que o advogado precisa intervir de forma imediata, quando ele deve acionar a Comissão de Direitos e Prerrogativas, e um gancho. Além disso, a gente precisa também estar perto da advocacia. E é um projeto que a gente fez nessa gestão que conseguimos solucionar diversos casos, que é a prerrogativas itinerante. Todos os meses, sem exceção, estamos nos fóruns de São José dos Campos e Paraibuna, com um banner escrito prerrogativas itinerante. Vamos lá de forma presencial e explicamos para todos que estão no fórum e nos procuram como que deve formalizar quando houver alguma ofensa aos direitos e prerrogativas. Ô Felipe, agora eu queria falar de um assunto, né, que a gente até falou no primeiro bloco, né, a questão da antiguidade, do rito, né, do conhecimento e dos grandes nomes do direito, versus a juventude, quem está chegando agora, né? E, obviamente, né, você até tem uma caminhada nesse sentido na Comissão de Juventude da OAB. Como é que você pretende estimular, né, a prática do direito para essas novas gerações? Com conhecimento prático. Eu acredito que na faculdade a gente aprende muito da questão da teoria, que é necessário, que deve ser nesse sentido, e o papel da instituição para trazer questões práticas para essa juventude que vem chegando é demonstrando como que funciona uma audiência, um atendimento ao cliente, como você constitui um escritório. Então é trazendo conhecimento. A gente precisa transbordar conhecimento na nossa instituição. Eu acho que é a melhor forma de prepará-los para o mercado de trabalho. E abrir a OAB para os estudantes de direito também? Isso, já fazemos isso hoje através da Comissão dos Acadêmicos de Direito que temos na OAB. Essa comissão ela é um link junto também com outra comissão que criamos, que é a OAB vai à faculdade. Essas comissões elas trabalham de ir nas instituições para demonstrar o que a OAB faz e também trazê-los para a OAB. Levamos, né, durante essa gestão em diversos painéis que temos lá, em congressos, então iremos continuar com esse trabalho. Agora, falando um pouquinho sobre o futuro do direito, né? Nós tocamos no assunto da insegurança jurídica, até por conta desse conflito e confronto entre executivo, legislativo e judiciário, mas agora também, né, com novas tecnologias, a gente vê agora a inteligência artificial, a questão do algoritmo, né? O direito precisa passar por uma remodelação para a garantia das liberdades individuais, né? Qual é o papel da OAB nesse sentido? Eu acredito que o papel principal em relação à tecnologia, que é um avanço que não é nem mais o futuro, né, é o presente, o papel fundamental é de demonstrar para a advocacia que precisa utilizar da tecnologia a seu favor. Muitos discutem, a tecnologia vai substituir o advogado? Eu acredito que não. Eu acho que a tecnologia ela irá proporcionar melhores condições de trabalho para os profissionais. É uma realidade que está aí, elas devem ser implementadas. E o que podemos fazer? Com congressos, estudos práticos, temos a Escola Superior da Advocacia dentro da OAB, é levar diversos cursos práticos de como utilizar dessas tecnologias a favor dentro do seu escritório. Então acreditamos que iremos fazer um trabalho nesse sentido para preparar toda a advocacia. E início de gestão, né? O que esperar do Felipe Alciprete e da diretoria eleita a partir do dia 1º de janeiro de 2025? Esperar muita vontade e também muita divulgação da necessidade da advocacia estar dentro da nossa instituição de classe para continuar fazendo um trabalho em conjunto com todos os advogados e advogadas. Precisamos implementar todos os projetos que estamos colocando para a advocacia, mas, claro, de forma descentralizada, com a efetiva participação de todos. Então, no resumo, muita vontade de trabalho e também querendo que a advocacia venha para a nossa instituição. Felipe, nós temos um quadro no programa que se chama Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde a queima-roupa. Vamos lá? Bora. Uma inspiração no direito. Meu pai. Uma causa que você se alegrou em ter ganho. De ajudar uma criança que trabalhava numa situação análoga de escravo e isso deu uma repercussão, inclusive saiu no site do Tribunal Regional do Trabalho. No Supremo Tribunal Federal, um ministro que você admira. Hoje, nenhum. Um livro de cabeceira. O livro de cabeceira, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. O direito que eu quero ajudar a construir a partir do meu mandato como presidente da OAB para as próximas gerações. Servir a advocacia com a participação de todos.
Essa foi a nossa entrevista com o presidente eleito da OAB, subseção São José dos Campos Paraibuna, Felipe Alciprete. Os bastidores da política, sociedade, você confere aqui na Jovem Pan, às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is. A gente se vê no próximo programa. Até lá!